Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá, pessoal. De novo, estamos aqui, Vitrine Literária com Francisco Grijó, pela Rede Vitória, podcast, YouTube, na página de vídeos do Folha Vitória. E, como foi prometido, na semana passada, eu conversei aqui com Adelmo Rossi. Nós fizemos a primeira parte de um ótimo papo sobre narcisismo, sobre Machado de Assis, sobre psicologia, sobre psicanálise Freud. Então, aqui eu estou tendo uma aula com Adelmo e eu imagino que vocês que acompanharam o primeiro programa também tiveram. Hoje nós vamos dar continuidade, mais alguns questionamentos acerca de Machado de Assis e acerca da psicanálise e acerca de Freud também. Claro que você sabe, você que acompanha o programa, você sabe que o Vitrine Literário com Francisco Grijó não é um programa de psicanálise, é um programa de literatura. Mas como a literatura se conecta à psicanálise em vários elementos, a gente pode, claro, abordar isso aí. Adel, mais uma vez, obrigado por você estar aqui. Freud, claro, o que eu vou falar para você é uma visão de leigo, tá? Freud usou Dostoiévski, né? Freud usou Hamlet, né? Usou Shakespeare. Você acha que Freud usaria Machado de Assis? Se Machado de Assis tivesse vindo antes, Machado de Assis seria um prato cheio para Freud? Se ele tivesse lido Machado de Assis, é uma pergunta recorrente, né? O brasileiro costuma colocar essa questão. Os franceses, os alemães, os ingleses, não sei, né? Porque não conhecem muito o Machado. Tem um escritor, um crítico literário inglês, John Gladstone, que diz que se o Machado publicasse em francês ou inglês, assim, alemão, ele teria sido um dos maiores do mundo ao nível de Shakespeare, né? Nesse caso, se tivesse, como você disse, publicado antes e o Freud lido, ele teria confirmado o que ele também ia citar o Machado na obra dele. Ia citar porque o Freud e a cultura, para encontrar respaldo poético, né, e a fuga para a cultura, para justificar os conceitos que ele queria ilustrar, né, citando Goethe demais, né. Agora, é importante também, assim, a gente diminuir um pouco essa grandiosidade e pensar assim, quando nasce uma criança, né, quando vem mais uma criança ao mundo, e os pais estão lidando com ela ali, nem um pai, nem uma mãe vai lidar com o filho, assim, com Nietzsche na mão, né, com Shakespeare, com Goethe, com Dante, com Freud, ele vai lidar ali no dia a dia, assim, você deixou cair o arroz no chão, levanta, vai lá e pega. A linguagem cotidiana, na vivência, ela é a experiência pura. Tá? Daí vão surgir, para o futuro sujeito social, assim que adquire o narcisismo em torno dos 5 anos de idade, se veste direitinho, né? Você pintou o cabelo, esse tênis aí, o seu, já vi, tá? Então essas observações de repressão e controle para apresentar-se melhor na sociedade, elas são desprovidas de citações bíblicas. Os escritores vão florear suas obras, acrescentando em cima disso as grandes obras da humanidade. Foi o que Freud fez, né? Quando criou a psicanálise. Mas no dia a dia da gente, quando a gente tem uma dificuldade existencial, quando um filho não vai bem na escola, quando ele está mexendo com droga, quando ele está envolvendo com a polícia, quando ele começa a desviar muito, a gente procura segurar ele e talvez encaminhando para ele tem que procurar um psicólogo, hein? Dá para ver se ele lida melhor com a existência dele agora com alguém de fora da família. O que Machado explorou muito a angústia, né? Explorou a angústia. Se a gente for pegar os romances, Dom Casmurro é angústia pura. Quincas Borba tem muito de angústia quando o Rubião, pobre, fica rico e depois não sabe lidar com isso. A angústia existe em Memórias Póstumas, que ele é todo baseado nisso, né? A ideia de angústia em Machado de Assis, que é uma coisa recorrente, talvez fosse um prato cheio para a psicanálise, né? Eu queria saber de você, queria saber a sua visão. Essa ideia de angústia, ela é conectada ao Machado, autor de si mesmo? Pois é, rapaz, eu acho que quem não é angustiado, né?
a marca humana já nasce desde o início quando a gente é obrigado a batizar, né? Pensar na morte, né? Se preparar para uma outra vida e ter um céu, promessas milagrosas, né? Mas na verdade são promessas para você evitar o inferno existencial na própria terra, né? Não sair derivando demais e acabar, como dito antes, cometendo, no afã, né? Na ânsia de sucesso, se destruindo. Então, a angústia, ela é anunciada lá no início, quando os pais, perturbados demais com a existência do filho, já começam a prometer a ele uma vida após a morte. Tá? Por menos que importante que isso pareça ser, mas a gente sempre se orienta para evitar esse perigo. Tá? A vida inteira. Então, lá em 1925, Freud publica, né, Inibição, Sintoma e Angústia, onde as 3 palavras são denunciadoras. Tá? O inibido é o contido, né? Vira um sintoma. Diante da angústia de você querer ou não botar a mão na espiga, como ele põe nos comentários dele e também nas crônicas. Você quer avançar e fica retido, porque isso é angustiante o tempo todo. Tá? Nós estamos estudando agora, fazer um paralelozinho aqui, um pequeno comercial no meio dessa investigação, que é assim, nós estamos estudando agora a Lígia Fagundes Telles. São 18 encontros. Quem somos nós? Quem são esses nós, né? A Lígia Fagundes Telles, fizemos até agora 18 encontros, estamos fazendo uma varredura da obra dela. Ela proibiu as editoras que publicasse novamente um livro que foi publicado em 1938, com 20 anos, chamado Porões Sobrado, um outro de 1944 chamado Praia Viva. A maior escritora brasileira, né, da Academia Brasileira de Letras, faleceu com 100 anos de idade, mais de 100 anos. Ela não quer que seja lido aquele material que foi justamente o rudimento primitivo a partir de onde ela surgiu. Quer dizer, tem uma parte feia, então, que eu não quero que seja lida nem vista, mas como é material público, que já foi publicado uma vez, não depende de autorização de herdeiro para publicar cartas íntimas. É material, domínio público, né? 2 pesquisadores da Lígia, que, sabendo desse trabalho, fizeram o favor de enviar para mim. O Porões Sobrado, o último leilão dele, tá, foi em R$5.000 o livrinho, não acho em sebo nenhum. Um pesquisador, o Newton, né? Vou te mandar para você, Adel, já que você está fazendo essa pesquisa. Gratuitamente enviou. É uma colaboração para promover o nome da Lígia, que ele também pesquisa. Então, no meio científico, supostamente, não tem esse ciúme, assim, o cara vai, né, eu não vou entregar porque é meu e tal, né, ele vai fazer sucesso com isso. É como na escola, quando você dá cola para o outro obter nota, e obter a nota maior que a sua. Então, no meio da pesquisa que é séria, né, a gente objetiva, assim, encontrar a linha de sucesso do autor, que se fez autor de si mesmo. A Lígia é mais uma, milagrosa, né, onde ela começou com Porões Sobrado, então. Ela fez diversos ensaios bem simples para a época, mas já mostrava assim, uma percepção da realidade do tipo que a mulher percebe, onde acontece todo o jogo da cena social, tá? E ela queria chegar onde ela chegou. É outra igual Machado de Assis. Ela tem na literatura dela os princípios psicanalíticos todos, machadianos também, só que, diferente do Machado, ela não explicitou. Ela não usa a palavra Rubicon insistentemente, não usa a palavra Pílades de Orestes do início ao fim. Tem um conto de Machado de 1903 chamado Pílades de Orestes. Ele quer marcar bem que esse conceito orientou ele na caminhada. Eu não confio em ninguém, esse jogo assim. Pílades de Orestes é essa ideia, né? Mas você não me respondeu. Quem são esse nós? Você falou, nós estamos nos debruçando sobre o texto de Lígia Fagundes Telles. Quem é nós? Agora é um grupo de pessoas? Agora eu entendi a pergunta. Quem é esse nós? É o grupo de pesquisa do narcisismo. São as 15 pessoas que reuniram desde 2017, que gerou esse primeiro livro, né? Alguns já perceberam, já foram cuidar das suas vidas, saíram do grupo, outros entraram, tem uns que permanecem desde o início. Reúne pelo YouTube a partir de dezembro de 2020. Começou a fazer, então, uso pela internet, até então, antes era somente distribuição de textos. Isso está à disposição de quem quiser ver? Tá. Então fala pra gente aí qual é o endereço. Tem o canal de YouTube, né? Adelmo Rossi, lá, Filosofia do Narcisismo, é fácil achar. Adelmo Rossi, Filosofia do Narcisismo. Então quem quiser buscar informações sobre esse grupo de discussão sobre narcisismo, é só procurar nesse endereço. Maravilha. Tudo bem, então, vamos voltar. Lígia Machado, todos os escritores, né? Todos os escritores
pode se submeter a esse tipo de pesquisa. Esse que é o milagre. Quer dizer, você tem que ver o eu na obra, porque parece que o autor está fora da obra. A obra é um eu lírico, caiu do céu, não tem um autor ali dentro. Quer dizer, é muito comum... Não, é impossível, né? Pois é. O autor está ali, eu sei, mas ele não precisa necessariamente corresponder ao que ele escreve. Ou você acha que sim, obrigatoriamente? Rapaz, esses dias eu fiz uma pegadinha dessa, tá? Olha só a pegadinha que o Adelmo fez. Quando eu fui governador, porque eles não me conhecem, tá? Eles não me conhecem. Quando eu fui governador do estado, além de administrar os bens públicos, eu também tirava até do meu próprio bolso para investir no estudo, na educação, para ver se... O cara caiu na conversa, Adelmo, você foi governador quando? Então você cria um eu lírico, uma hipótese, para dizer coisas ali dentro. Então você pergunta assim, não corresponde. Sim e não, você cria uma ficção para dizer coisas, porque eu faço isso, né? Eu ponho do meu dinheiro na minha produção. Mas eu não fui governador nunca. Então, entende? Quer dizer, você consegue criar uma ficção, pronto, né? Faz de conta que, aí no meio do faz de conta, bicho, você diz o resto. Você acha que Machado fez isso? O tempo todo. Vem comigo, leitor. Pega na minha mão, leitor. Boa. Isso aí em literatura é chamado de estética da receptação. Né? Quando você... Machado convida. Machado fez isso muito. Ao chamar o leitor, ele chama minha amiga leitora, né? Ele usa muito mulher também. É contigo que eu estou falando, leitor. Você acha que isso aí é exemplo de narcisismo? O tempo todo. Explica pra gente por que é uma conversa pessoal, né? Porque você não lê com 4 olhos, né? Alguém do seu lado lendo um livro, você lê sozinho, primeiramente, né? É um diálogo do autor com o leitor, é um diálogo íntimo, inclusive. Tá? Às vezes do narrador. Do narrador com do escritor, né? De quem escreveu a obra. Mas você acha que o narrador é o autor? O tempo todo. O disfarce é é como eu acabei de falar, né? Eu estou conversando com o leitor ao ponto dele me perguntar se... Você pode mudar o gênero, o que for, né? Tudo. Fingir que é gay, pode fingir que é homem, que é mulher, fazer o jogo do inferno, né? A literatura é a criatividade, tem o teatro permanente, né? Ao fingir que eu fui governador de estado, o cara vem me perguntar. Mas eu gostei dessa coisa de ler com 2 olhos apenas. Desenvolve pra gente, por favor. A leitura de um livro, quando ele começa lá, o conto, como é que chama? O Anjo da Donzela. Venha comigo, leitor, nós vamos entrar num quarto que ninguém entra. É só você e eu. Ela está dormindo. A Cecília, veja só como ela está. Ele começa a conversar e você fica olhando também. Sensacional, né? Você entra naquela miragem que ele cria. Mas onde entra o narcisismo aí? O que seria o narcisismo? É uma boa pergunta, né? Ali tem muitas modalidades de narcisismo. Primeiro, que é um assunto completamente privado. Tá? O Freud, com 16 anos de idade, mandou uma carta a um amigo, Emil Fluis. Que dizia até que era amante dele, que sacanagem, né? E o Fluis, que de 2º grau, né, assim, colegial, ele manda uma carta dizendo assim, em privado, a verdade é sem dissimulação. Não precisa dissimular nada. Eu vou te chamar, você é um miserável, você não vale nada. Ou qualquer outra coisa. Em privado, você diz tudo. Em público, unicamente frases polidas das quais você não tira nada, porque você precisa, né? Está todo mundo vendo, não vou dizer essas coisas. Então, se tem uma faceta do narcisismo, é isso aí. Você esconder o feio e mostrar somente o belo. O narciso acha feio que não é espelho porque ele admite um feio nele, se for ele que estivesse vendo no espelho. Vê uma feiurazinha aqui, mas eu estou bem, eu vou sair. Então, ele pode fazer isso consigo próprio. Agora, se você mostrar o feio do outro, aí você entra em guerra, né? Esse jogo lá do Chris Rock com o Will Smith foi o quê? Uma provocação de baixo nível, diante das... Eu até hoje não entendo por que Hollywood não entregou. Essa cena nós vamos refazer. Will Smith, pega o microfone, você devolve a provocação, esse tapa na cara, nós vamos deletar ele. O que você fez aqui naquele início, né? Então, assim, o cerimonial tem autoridade para isso. Na igreja, o cerimonial tem autoridade. Se alguém entrar na igreja, no momento de casamento, falando coisas, um instante, porque, né, ali, entende? Ou fala agora ou cala-se para sempre, mas é só uma frase. Ninguém vai chegar ali dizendo a noiva, aí não, entende? Você derruba tudo.
Então a gente tem que saber esses limites, porque se eu te provocar, ou você me provocar aqui agora mesmo ao vivo, a gente sai no tapa aqui dentro, poxa. Adelmo, eu estou achando você assim meio alterado, aí você começa, o que você está querendo, Grijó? Vai cair no baixo nível, poxa, entende? Então o cerimonial falhou, o cerimonial que falhou, mas o cara perdeu o Oscar. Entende? Você se aventura na ficção, Adelmo? Eu tenho meus continhos, minhas crônicas, né? Vai publicar, não? Tem um, Folha Vitória publicou em 2019, né? Não sei se você ficou sabendo. Eu estava num momento, assim, querendo explodir a realidade, botei um textinho na internet dizendo que ia explodir o shopping. Você explodiu o shopping? E junto com isso, os estádios de futebol em 5 pessoas. Peguei uma frase do programa doutorado em filosofia da UFS e botei no meio. Você tem que ter 12 horas por dia para estudar, disponível, recebe bolsa, né? O grupo de terroristas eram pesquisadores de doutorado. Peraí, não entendi. Você escreveu um conto? Não, um textinho de 15 linhas, uma música de Gilberto Gil. Os meus textos são todos do tamanho de uma música, porque tem que ser rápido, né? Igual Construção, lá de Chico Buarque. Fiz um textinho e lá no meio tinha um parágrafo dizendo isso, tirado aqui do programa doutorado da UFS, você precisa dedicar-se e tal. O que era isso? Mas onde entra o explodiu o shopping? Pois é, o que era isso? Um grupo de pesquisadores queriam então se armar até os dentes e entrar no shopping, explodir e matar todo mundo. E depois, em seguida, fazer uma coisa que nem Bin Laden fez. Rapaz, teve um cidadão aqui da Reta da Penha, da nossa cidade, um advogado, hein? Foi na Polícia Federal em São Torquato, mostrou o texto, abriram um processo, para sorte minha, eu estava na Alemanha, viajando. Foram lá em casa 4 policiais, armados até os dentes, levaram todos os computadores, esvaziaram tudo, mexeram no guarda-roupa, abriram, procurando os explosivos. Maluquice. Isso saiu em 2019, no Folha Vitória. Então, teve uma reportagem, né, o delegado Breno, né, que... Então, assim, você perguntou, escreve ficção? Essa é uma ficção que tem uma característica de ser realista demais, mas não é. O delegado Breno, conversando comigo, falou assim, Adelmo, você se salvou de não ficar enquadrado na lei do terrorismo, primeiramente. Você hoje não ia ter... mudava completamente. Quando viram que era uma piada, baixou para mim aqui em Vitória fazer a investigação. E fiz a investigação, estou admirado de ver como que esse lado psicológico produz um efeito na realidade. Ele chegou a mencionar, assim, seria bom se tivesse um profissional igual você aqui para orientar a gente, para ver se discerne um pouco esse jogo, porque se a pessoa realmente escreveu o crime, não pratica... Aquele texto foi publicado com um propósito, foi no mesmo instante do crime de Suzano, né? A ideia, nosso grupo de pesquisa trabalha em cima disso. Em vez de você explodir a escola na realidade, você escreve uma carta para a diretora, né? Vou explodir a escola, é bullying, eu não consigo. Aí você escreve o demônio inteiro, poxa. Faz um teatro escrito. Então, o texto é uma metáfora, né? Em vez de você explodir a escola, tiros em Columbine, explodir a escola, você... Entende? Em vez de você se tornar alcoólatra, você escreve assim, eu saí de um relacionamento completamente destruído, e vai escrever. Aí a arte sublimando, né? Isso. A arte sendo um escape, realmente. Que é, né? O que o Freud faz o tempo todo, né? Você não faz o câncer, você diz o demoníaco que você está escondendo por dentro e que você está quase que morrendo, né? Pegando outro pelo pescoço. Escreve isso, vou pegar pelo pescoço. Pronto, escreve. Por que você escreveu? Porque eu ia cometer um crime. Ano passado, não sei se você chegou a pegar, aqui na televisão apareceu, um cidadão procurou a delegacia de polícia dizendo que ele ia matar a mulher dele e ia fazer o feminicídio. Entregou-se ao delegado. O delegado falou assim, mas eu não posso te prender. Se você não me prendeu, aí ele fez o favor de segurar o rapaz. Ele estava na iminência de... Entende? Quer dizer, olha só o limite. O Machado, retomando a ideia literária, o Machado teve uma infância e uma adolescência precárias, né? Ele não era um indivíduo abastado. E ele se tornou um escritor porque era um grande autodidata. Né? Esse é o autor de si mesmo? Ele já começa aí, nesse processo? Você puxou um fio agora que eu achei muito interessante. Só encontrei uma pesquisadora que comenta isso, tá? Só uma. Está com 80 anos de idade, a Marta de Sena. Ela diz o seguinte, é um mito dizer que Machado veio da miséria e era pobre. Primeiramente, ela derruba isso. Ele não era pobre? Ela explica por quê, né? Ele fazia parte de uma elite onde apenas 15% lia
tinha alfabetização, tinha livros em casa. O pai dele tinha uma enciclopédia, que ficou lá no escritório dele quando ele veio a óbito. A mãe era costureira, também sabia ler, tinha as letras. Primeiramente, então, ele fazia parte de 15% de brasileiros que liam. Então, isso é uma elite. Sim. No comentário dela, né? Não é uma elite econômica, mas é uma elite intelectual. Segundo comentário que ela faz, que eu achei muito pertinente, é assim, ele podia ser verdureiro, vender engraxate, essas coisas, o que ele escolheu? Para um trocadinho e escolheu ir para a tipografia do Paulo Brito, com 11 anos de idade. Ali montava livros, tinha um monte de revistas e livros na prateleira, passava o dia inteiro lá dentro lendo e fazendo livro. Então ele teve esses dois elementos, que ler. Depois que o pai faleceu, a mãe, ele foi morar numa... Ele supõe que aquele romance Casa Velha, no comentário dela, seja uma mansão para onde o Machado foi morar. Supõe que Casa Velha seja, então, onde foi morar Machado de Assis, porque ele fala de uma biblioteca ali. O reverendo está na biblioteca. Esse reverendo na biblioteca, no comentário da Marte de Sena, seria onde o Machado viveu lá no início. Então ele se insere na obra, ele se torna autor de si mesmo dentro da obra, construindo esse percurso de 50 anos escrevendo, né? Mas sempre com um propósito em mente, tá? Isso que é o detalhe. Ele já tinha, assim, um teleológico, né? Uma meta de origem, que me parece que ele não sei de onde, ninguém pode responder a isso. Por isso que é original, entende? Originalidade é, quer dizer, eu já vi o que eu vou ser depois, aqui e agora. Estou me sentindo muito bem nesse ambiente, vou me dedicar a isso, e ficou lá copiando o Paulo Brito e lendo o que tinha na biblioteca dele. Paulo Brito era um negão mesmo, tá? Um preto, preciso dizer isso, com 30 anos a mais que o Machado, e tem um jornalzinho chamado O Espelho, tá? Que para mim, é conclusão minha, o Paulo Brito deve ter feito, viu a genialidade toda, falou assim, Machado, toma para você esse jornal, chama O Espelho. Ele só teve o cuidado de botar um gestor para o espelho, não deixar tudo na mão do Machado, e esse gestor, o espelho teve apenas 18 números. Todos os textos do espelho, tem um espelho de Machado ali, em termos de palavra, né? Em 1882, ele publicou um conto com o nome Espelho. Então, é muito amarrado demais, internamente, tá? Tem uma amarração interna que o livro demonstra, perseguindo do início ao fim, né? E tem um comentário extra no capítulo, que eu até recomendei aqui na dedicatória que eu te entreguei, assim, tem uma outra forma de ler o Machado, numa que chama Terceira Onda, onde ele começa a vida, é onda dividida em duas, um conto de 1897, no mesmo ano da Academia Brasileira de Letras. Parece que nesse terceiro período, que não detectaram, que chama só romantismo e realismo, porque Dom Casmurro é muito romântico, né? Ele voltou ao romantismo em 1899. Então, me parece que no terceiro momento ele está revendo a vida dele, porque um personagem chamado Bento existia lá em Hoje é Avental, Amanhã Luva. Ele traduz do francês Hoje é Avental, Amanhã Luva e cria um personagem chamado Bento. No final desse conto, que não existe na versão francesa, ele acrescenta: eu ajudei essa a subir na vida, a Rosinha. Ajudei Rosinha a subir na vida. Eu virei mais tarde. Ele veio 40 anos depois, com o mesmo nome de Bento. Perfeito. Não pode ser coincidência, né, aleatório, ele ter posto Bento lá. Ele veio mais tarde. Sem dúvida. Quer dizer, é muito diabólico, entendeu? Entendi. Adelmo, nosso tempo acabou. Tá. Infelizmente, 2 programas bem bacanas. Diz para quem nos ouve e para quem nos vê. Quem quiser comprar seus livros, quem quiser comprar Machado de Assis, Autor de Si Mesmo, e A Cruel Filosofia do Narcisismo. Quem está nos vendo, vê as 2 capas. Estão aqui. Quem quiser adquirir seus livros, como é que faz? É fácil digitar no Google, acha, né? Agora, o Autor de Si Mesmo aqui, o Machado de Assis, eu estou tão confiante nesse livro que foi produzido uma tiragem de 1000 exemplares. Tá? O primeiro teve uma saída de 400 volumes. A Simone, da CRV, que fez o livro, né? Ela falou assim, Adelmo, para um homem desconhecido, autor que nunca escreveu nada, foi uma surpresa ter vendido 400 unidades. Mas a psicanálise é muito reduzida, né? Assim, o espaço é menor. O Machado, como ele tem, e a novidade é muito grande, eu arrisquei 1000 livros de uma vez só a primeira tiragem. Ótimo. Eles podem encontrar facilmente na internet. Não, mas como? Como que a pessoa encontra? Colocar Adelmo Rossi, Machado de Assis? O título do livro, né?
As reportagens que saíram a semana passada marcaram mais aqui na mídia social. É possível que daqui a gente avance para outros estados para divulgar uma descoberta, né? Porque ter percebido que em Machado de Assis tem o Freud, uma futura psicanálise toda ali de forma literária, é uma descoberta e tanto aqui para a economia capixaba, entende? Ótimo. Eu imagino isso. Ótimo. Pessoal, terminamos esse bate-papo ótimo com Adelmo Rossi. Na semana que vem, a gente tem um outro convidado. Até a próxima. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.